Boa tarde a todos. Bom, em nome do Centro de Estudos Ameríndios, eu gostaria aqui de fazer a abertura dessa conferência CUT Nimoendaju e tenho a honra de apresentar aqui o convidado de hoje, que é o professor Federico Navarrete Linares, que é historiador e antropólogo. Ele é professor e pesquisador no Instituto de Investigações Históricas da Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM. O Federico, enfim, tem uma longa, apesar de sua pouca idade, já uma longa carreira, começou muito cedo, e ao longo dessa inquieta trajetória, ele tem tido como foco constante, de algum jeito, a história indígena, né? Mas esse foco tem se manifestado nas pesquisas dele de várias maneiras. Talvez, um dos principais focos que ele traz também até hoje, como nós iremos ver na sua conferência, é a pesquisa sobre os nauas, especificamente sobre os mexicas ou astecas, né, na passagem do período pré-hispânico ao colonial, as concepções de história desses povos, enfim, e outras que ele nos trará hoje. Mas ele também tem sido um historiador preocupado com outras regiões da América Indígena, tanto para fazer comparações com a Mesoamérica, mas também para estudá-las e se interessar por suas discussões particulares, né? A região andina, por exemplo, ele também já teve alguns trabalhos comparativos, e relações entre populações ameríndias e Estados-nações, né? Ele tem uma série de obras que são de panoramas mais comparativos da América Indígena como um todo. Ele coordena um projeto sobre história e memória de los pueblos indígenas de América, que também tem uma perspectiva bastante continental. E também tem uma série de obras sobre os índios atuais do México, principalmente, né, das relações interétnicas, relações desses povos indígenas com o Estado mexicano. E ele está lançando um livro, acho que agora em maio, né, um livro sobre justamente o racismo no México, que está para sair, e está preparando um livro sobre o tema que ele nos apresentará hoje. Quer dizer, uma parte desse livro é o tema da palestra de hoje. O Federico também tem sido um parceiro constante aqui com nós no Brasil, do Centro de Estudos Mesoamericanos e Andinos, e ele tem também sido uma das pessoas que tem procurado fazer esse intercâmbio ou diálogo de alguns conceitos mais aplicados à antropologia sul-americana ou dos povos chamados sem-estados, para fazer leituras e interpretações dos povos mesoamericanos, que comumente não são interpretados ou estudados com base nesses conceitos, que é um pouco que ele vai fazer hoje também, ou seja, o diálogo entre história e antropologia lhe interessa muito, como iremos ver. E essa parceria com o SEMA vem de longa data, já desde o ano 2000, são mais ou menos 15 anos já ele não sabe se é a 9ª ou 10ª vez que vem ao Brasil já. Ele já veio mais vezes ao Brasil do que eu fui ao México. E agora, recentemente, é a 2ª ocasião que ele participa de uma atividade aqui do SESTA. Ele participou do Seminário de Saberes Ameríndios e agora foi convidado para essa conferência CUT Nimoendaju. Ele tem inúmeras publicações, eu não vou aborrecê-los em mencioná-las. Ele é muito generoso com essas publicações, a maioria delas está disponível na internet, se pode baixar, né? E isso é muito simples de ser conseguido aí no próprio site do SEMA, há indicações para isso. Bom, com essas poucas palavras introdutórias aqui, passo a palavra ao Federico, que o mais importante será a palestra dele e depois o debate que iremos ter depois. Bem-vindo, Federico, e obrigado. Boa tarde. Eu agradeço muito o convite do SESTA, mais uma vez, para vir aqui em São Paulo e também para proferir esta conferência CUT Nimoendaju, que é um grande honor para mim. E para esta ocasião eu tenho preparado uma conferência que é uma proposta de diálogo, precisamente entre as reflexões históricas sobre os povos mesoamericanos, sociedades como Estado, hierárquicas, com poder social, por chamar de algum jeito, e os povos das terras baixas e a antropologia desta zona. Então, para mim é muito enriquecedor o diálogo com vocês sobre estas semelhanças e diferenças entre as duas regiões e os dois períodos que vamos trabalhar. Nesta conferência, vou propor uma interpretação da cosmopolítica azteca ou mexica que se aproxime a algumas das categorias utilizadas pela antropologia amazônica e moderna. Tentarei demonstrar que os seres que fabricaram os mundos, sempre plurais, do pluriverso náhuatl, agiam de uma maneira mais próxima
as técnicas e procedimentos xamanísticos do que aos poderes cosmogônicos atribuídos aos deuses do mundo mediterrâneo, que é o modelo tradicional para os explicarem. Também proporei que mesmo que a sociedade mexica fosse hierárquica e tivesse um poder centralizado, a sua ordem política era inseparável da ordem cósmica. E por isso praticavam uma cosmopolítica que construía a verticalidade na sociedade e no mundo. Finalmente, apresentarei o conceito de cosmohistória para entender a maneira que os mexicas estabeleciam contatos e relações entre os diferentes pluriversos que conheciam e que habitavam. Vou começar com uma história encontrada numa das fontes mais importantes do período colonial temprano, que é a história dos índias das Índias de Nova Espanha do Frei Dominico Diego Durán. E o nome que normalmente recebe é O Retorno a Aztlán. A história aconteceu no que chamamos do século XV, quando os astecas ou mexicas estavam no ápice de seu poder imperial. Em meio às suas glórias, o Tlatoani, o governante mexica, Moteuxoma Ilhuicamina, o primeiro Montezuma, lembrou-se que o seu deus patrono, o belicoso Huitzilopochtli, tinha uma dívida com a mãe, Coatlicue, a Tisaia de Serpentes. Sem demora, Moteuxoma ordenou que fosse enviada uma embaixada de guerreiros e dignatários à casa da deusa, na longínqua Aztlán, para levar-lhe presentes suntuosos em nome de seu filho, o Deus que havia deixado para trás por acompanhar ao seu povo mexica em suas viagens e vitórias militares. Entretanto, ele foi logo informado que os guerreiros mexicas não podiam chegar a Aztlán, pois o caminho ao lugar de origem de seu Deus e de seu povo estava vedado por um deserto implacável. Ele mandou então chamar os mais poderosos nahuales do seu império, magos prodigiosos que podiam se transformar em animais e transpor os limites do mundo conhecido. Esses bruxos realizaram os rituais necessários e se transportaram na forma de animais selvagens até inacessível Aztlán. Quando os embaixadores mexicas comunicaram sua missão e explicaram que eram os descendentes distantes das pessoas que haviam partido de Aztlán, junto com Huitzilopochtli, os habitantes do lugar perguntaram surpreendidos: "Mas o que os matou?" Depois, eles explicaram que ali continuavam ainda vivos todos aqueles que haviam visto os emigrantes partir. Ali ninguém morria porque os velhos somente tinham que subir as ladeiras do Monte Curvado, ou Culhuacan, onde vivia Coatlicue, para rejuvenescer até ter a idade que desejassem voltar a ter. Quando os nahuales mexicas tentaram seguir os moradores de Aztlán pela ladeira da colina, se afundaram tanto na areia que não puderam mais caminhar. Então, os outros lhes explicaram que não podiam escalar porque comiam alimentos demasiadamente luxuosos, particularmente o chocolate, vindo de terras distantes, e não a dieta simples que as pessoas de Aztlán ingeriam. Quando a mãe de Huitzilopochtli desceu para encontrá-los, surpreendeu-lhes sua feiura e imundície. Ela explicou, sem parar de chorar, que havia vivido em luto desde a partida do seu filho e que não fazia mais nada além de esperar seu regresso. Quando viu os valiosos presentes que foram enviados a ela pelo governante mexica, em nome de Huitzilopochtli, os repudiou irada e demonstrou completa indiferença diante do relato que fizeram sobre as glórias, conquistas e riquezas dos mexicas. Em troca, somente os lembrou que seu filho havia prometido voltar a Aztlán o mais rápido possível, pois já sabia, antes mesmo de partir, que assim como os mexicas iriam conquistar o mundo inteiro, logo o tornariam a perder, da mesma maneira que o ganharam. Para lembrar seu filho de sua promessa descumprida, enviou-lhe como presente um par de humildes sandálias e uma manta de fibra áspera, para que voltasse com elas vestidas a seu lado. Muitos nahuales morreram no caminho de volta a México Tenochtitlan, a capital dos mexicas. Os sobreviventes
transmitiram a triste mensagem a Moctezuma Iluicamina, o qual ficou cheio de temor pelo destino dramático que esperava seu povo. Tradicionalmente, este relato tem sido interpretado como uma fábula ou lenda carente de qualquer realidade. Diversos estudos concordam que ela foi inventada muito tempo depois dos acontecimentos do século XV, os quais pretende descrever, após a conquista espanhola de 1521, como uma explicação e justificativa da conquista. Segundo esta visão historicista, se trataria de uma falsa profecia de chegada dos espanhóis e da queda dos mexicas, um falso consolo inventado por um povo derrotado. Em meu juízo, uma maneira diferente de analisarmos este relato deve começar por compreender as transformações sobrenaturais que permitiram aos enviados do governante mexica chegar até Aztlán. Os nahuales, como já mencionei, são pessoas com uma capacidade excepcional de se transformarem em outros seres, animais, deuses ou fenômenos naturais, como o raio. Essa capacidade de transformação lhes permite, por sua vez, a se aventurarem em lugares externos ao mundo normal dos seres humanos, através dos níveis cósmicos, e negociar com seres que habitam neles. Lhes permite também viajar através de distâncias temporais em direção ao que nós consideraríamos como o passado ou o futuro. Somente por meio desta mudança de corporalidade, os embaixadores mexicas foram capazes de sair do âmbito espaço-temporal da sua ação humana habitual, o Tlalticpac, a superfície da Terra, e de penetrar no âmbito espaço-temporal de Aztlán, distinto e incomensurável em relação ao céu. Podemos dizer que realizaram uma viagem xamânica para estabelecer relações cosmopolíticas com os habitantes desse outro âmbito. Mas vamos ver que não é isso precisamente. Em primeiro lugar, os enviados e os seus anfitriões descobriram uma diferença corporal essencial, que já vimos. Enquanto os habitantes do Tlalticpac tinham corpos pesados que os condenavam a morrer, os habitantes de Aztlán tinham corpos mais leves e, portanto, podiam ultrapassar a mortalidade. Esse contraste material é atribuído de maneira direta às suas dietas. Uma alimentação luxuosa que inclui chocolate para os mexicas, uma forma mais simples para os de Aztlán. De maneira mais ampla, se vinculava com os modos de vida como um todo, a opulência e poder dos mexicas contra a simplicidade e pobreza dos habitantes de Aztlán. No entanto, as diferenças que encontraram os embaixadores iam além da corporalidade, ou da cultura, ou da ordem social, as categorias que normalmente utilizamos para isso. Em Aztlán e em México Tenochtitlan existiam, na verdade, dois cronotopos distintos, ou seja, duas configurações diferentes do espaço-tempo e do fluxo temporal. Associavam-se a eles duas definições ontológicas diferentes da existência humana e divina. Foram essas diferenças que provocaram o fracasso da complexa negociação cosmopolítica entabulada por Moctezuma Iluicamina e seus embaixadores. Para apresentar de maneira resumida estas duas configurações ontológicas, retomarei as ideias de Johannes Neurath sobre os Wixárika ou Huicholes do ocidente do México. E ele fala que os mexicas pertenciam, sua proposta permite dizer que os mexicas pertenciam a um cronotopo solar artificial, enquanto Aztlán e seus habitantes estavam imersos em um cronotopo terrestre imanente ou natural. Vejamos as principais características de cada um, começando pelo cronotopo terrestre de Aztlán. O cronotopo terrestre da montanha, que é o nome que eu estou dando a esta configuração espaço-temporal, a qual pertencia a Aztlán, havia existido desde sempre e provavelmente deveria seguir existindo eternamente, pois era uma realidade imutável associada ao inframundo e aos céus que rodeavam o Tlalticpac, a superfície da Terra. Era ou é um espaço-tempo no qual nada acontecia. Coatlicue, sua dona, vivia em um estado de espera permanente. Em outros relatos,
não fazia mais que varrer e varrer, e aqui não fazia mais que chorar e chorar. O relato evita, de maneira sistemática também, qualificá-la como uma deusa e aos outros habitantes de Aslan como seres humanos ou deidades. Parece que nesse cronotopo não existia uma distinção ontológica entre uns e outros, assim como não havia entre a vida e a morte. Os seres que o habitavam viviam em um estado de indefinição cronológica à espera de uma irrupção proveniente de outros cronotopos. Em contraste, o cronotopo solar ao qual pertenciam os mexicas tinha uma data de origem muito clara e uma data final igualmente definida. Todos sabiam que seria destruído em um dia 4 movimento por meio de terríveis terremotos, como os sóis anteriores foram destruídos por outros cataclismos. Ao mesmo tempo, pereceriam também os seres humanos que foram criados com ele, como haviam sido exterminadas as humanidades anteriores. Tão importante era esse final que o dia de sua destruição era o nome que se dava ao sol que o iluminava e a todo o seu mundo. Era nomeado pelo dia de sua destruição, não pelo dia da sua criação. Segundo nos contam as histórias de outros povos náhuas e dos próprios mexicas, o sol 4 movimento e a humanidade que vivia nele foram criados, ou melhor, fabricados, por meio de técnicas e procedimentos que podemos também qualificar de xamânicos. Resumirei agora os relatos sobre a confecção do novo sol e da nova humanidade. Para começar, é importante destacar que os diversos relatos que falam de criação do sol não esclarecem de maneira definitiva a identidade dos seres que a realizaram. Alguns são chamados Teotl, em náhuatl, deuses, mas outros simplesmente Tlacatl, pessoa, em náhuatl. Um substantivo que se refere a seres com alto grau de agentividade, com um rosto para se expressar e com olhos para ver, nem sempre humanos. De fato, como veremos, a distinção clara entre deuses e homens foi produto do processo de fabricação do novo sol e de seu espaço-tempo, e não seu antecedente. Todas as versões coincidem também em que o mundo vivia na escuridão após a destruição do sol anterior, que pode ter sido devorado por feras, ou incinerado por uma chuva de fogo, ou destruído pelo vento, ou alagado por uma chuva. E do desaparecimento da humanidade anterior, transformada em peixes, macacos, aves, pedras. Nesta escuridão, os fabricantes do novo sol se reuniram em um lugar chamado Teotihuacan, em náhuatl, lugar onde os seres se transformam em deuses. 2 deles se apresentaram como voluntários para se transformarem no novo astro: o orgulhoso e rico deus Tecusistecatl e o enfermo, ancião e pobre, a pessoa, não deus, Nanahuatzin. Ambos subiram ao topo dos antigos templos, em forma de pirâmides, que eram também tumbas dos reis e casas dos deuses dos sóis anteriores, e levaram a cabo 4 noites de um complexo ritual chamado Macehualistli, merecimento ou penitência. Uma cerimônia pensada para obter favorecimento de forças mais poderosas e para realizar uma transformação dos seres que participavam nela, tema ao qual retornaremos mais adiante. As oferendas que realizou Tecusistecatl durante esse ritual foram todas luxuosas e opulentas. As de Nanahuatzin, a pessoa, por sua vez, foram pobres e humildes. A final deste período, os demais seres acenderam uma imensa e ardente fogueira para que os 2 penitentes se jogassem nela e emergissem transformados em sol. O vaidoso Tecusistecatl vacilou 3 vezes sem se jogar. A pessoa Nanahuatzin, por sua vez, precipitou-se ao fogo sem hesitação e saiu dele como um novo sol. Invejoso, o outro deus, o Tecusistecatl, saltou após ele nas chamas e também surgiu transformado em astro luminoso. Para distingui-los, os outros deuses projetaram um coelho no rosto do segundo sol, apagando seu brilho, transformando-lo na lua.
Nem o sol nem a lua podiam, entretanto, mover-se no céu. Desesperados, os deuses se perguntaram: como viviremos? O sol não se move. Por acaso viviremos confundidos como os Masegualti? Aqui a palavra quer dizer humanos. Que assim seja, para que por meio de nós reviva, morramos todos nós. De imediato, Hecatl, o senhor do vento, se encarregou de matar a todos os deuses. Mas nestas mortes puderam colocar o sol e a lua em movimento. Somente os moveu o vento poderoso do mesmo deus Hecatl, e desde então o sol e a lua se movem regularmente pelo céu. O relato de fabricação da humanidade tem como protagonista este mesmo deus, Hecatl, sob seu outro nome bem mais famoso de Quetzalcóatl, a serpente emplumada. Segundo os relatos, os deuses decidiram criar novos seres humanos para povoar a terra e encarregaram a Quetzalcóatl de empreender uma perigosa viagem ao inframundo, ao mundo dos mortos, para recuperar os ossos das humanidades anteriores. Na Terra dos Mortos, realizou seu pedido ao temido Mictlantecutli, o senhor do lugar, que é o deus aqui na esquerda. Este concordou em lhe entregar os ossos, mas pediu que antes o visitante fizesse soar um caracol que não estava perfurado, de maneira que não poderia fazer som algum. Consciente da armadilha, Quetzalcóatl pediu a um verme que perfurasse a concha e chamou os insetos para zumbirem em seu interior. Derrotado por esta outra armação, Mictlantecutli não teve opção senão deixar ao Quetzalcóatl recolher as antigas ossadas, mas pediu que ele as trouxesse de volta. O visitante tornou a enganá-lo, pois atou os ossos em um envoltório sagrado para levá-los para sempre do Mictlan, do mundo dos mortos. Ao descobrir, o Senhor dos Mortos mandou cavar um buraco no qual caiu Quetzalcóatl. Os ossos que levava se quebraram em fragmentos irregulares e foram bicados por codornas que participavam do plano do Senhor da Morte. Conformado com esse revés, o deus do vento levou os restos dos esqueletos até onde estavam seus companheiros, os outros deuses. Ali, a deusa Quilastli moeu os ossos em uma pedra de moer, um metlatl, em náhuatl, idêntica a que se usa para preparar a massa do milho para comer. E logo os deuses varões regaram o pó e o misturaram com o sangue extraído de seus próprios pênis. Como a massa resultante, fabricaram os seres humanos que viveram sob o sol 4 movimento. O relato é concluído com uma frase significativa, atribuída às pessoas que o contavam em tempos antigos. Pelos deuses nasceram os Maseguali, os humanos, porque eles fizeram Masegualisli por nós. Isto quer dizer que os seres humanos, nomeados Maseguali, Masegualtim em plural, os merecidos, são o produto de um ato de Masegualisli, penitência, oferenda, transformação, dos seres que os criaram. E, em troca, eles devem fazer o mesmo por eles. A imensa maioria dos estudiosos que interpretaram estes relatos sobre a fabricação do sol e dos humanos como mitos cosmogônicos, a imensa maioria dos estudiosos tem interpretado estes relatos sobre a fabricação do sol e dos humanos como mitos cosmogônicos, protagonizados por deuses poderosos que criaram um mundo, ao modo das teogonias clássicas de Hesíodo ou do Ovídio. Este modelo foi imposto já desde o século XVI pelos frades cristãos, empenhados em reduzir as práticas cosmopolíticas indígenas ao modelo da religião pagã clássica. Entretanto, quero propor outra maneira de compreender a fabricação do Sol e da humanidade que tem pouca relação com a antologia atribuída aos deuses nos relatos cosmogônicos de tradição mediterrânea. Existem elementos suficientes para interpretar estas histórias como descrições de técnicas xamânicas que foram utilizadas para efetuar uma transformação da realidade e fundar um novo cronotopo, o cronotopo solar, que incluía uma nova hierarquia ontológica dos entes que viviam nele. Essas ações foram realizadas por seres que transcenderam os umbrais
entre o humano e o divino. Ao mesmo tempo, serviram para estabelecer relações de definição ontológica mútua entre estes dois tipos de seres e de intercâmbio recíproco entre eles. Para começar, deve ser destacado que os lugares nos quais se realizaram estas passagens, Teotihuacan e o subterrâneo lugar dos mortos, eram precisamente lugares em que se dissipavam as distinções entre seres humanos, divindades, mortos e vivos. As histórias mexicas contam que o lugar onde se faziam os deuses, Teotihuacan, estava cheio de tzacuali, que quer dizer coisa fechada em náhuatl, que era o nome que eles davam às antigas pirâmides feitas pelos humanos ou por gigantes de um sol anterior, e que por seu tamanho pareciam montes naturais, chamados também Tlachihualtépetl, montes feitos ou fabricados. Análogos ao Culhuacan, o monte curvado de Aztlán, do que já falamos. Estes objetos fabricados apagavam a distinção entre natureza e cultura, entre o natural e artificial, e por isso permitiam acesso ao cronotopo terrestre da montanha e ao seu tempo imanente. Dessa maneira, efetuavam mudanças ontológicas e temporais nos seres que a eles accediam. Os deuses e homens que viraram sol e lua, a nova humanidade que foi merecida por Quetzalcóatl e seus colegas. A própria dificuldade da tarefa que empreenderam os criadores é importante. Como outros relatos ameríndios de fabricação cósmica, esta história enfatiza a relativa falta de poder dos seres encarregados de formar o cosmos. Sua agência é limitada e sempre está submetida à aprovação e colaboração de outros atores, assim como às potenciais dissensos e sabotagens. Além disso, suas ações têm resultados incertos e estes seres estão forçados a realizar ensaios repetidos e falidos até alcançarem a configuração cósmica desejada, mesmo que ela possa ser desconhecida de antemão, pois é mais bem encontrada, por assim dizer, no mesmo processo de transformação. O melhor é mais bem o produto de confluência das vontades dos diferentes atores envolvidos e de suas distintas capacidades técnicas. Por outro lado, as fabricações e transformações cósmicas descritas nesses relatos envolviam a utilização de técnicas cotidianas, muito semelhantes às que empregavam os seres humanos para transformarem o mundo ao seu redor. Acender uma fogueira para queimar ou cozinhar, utilizar uma pedra de moer para fazer massa, umedecê-la com um líquido, oferecer sangue, realizar rituais de merecimento, uma cegualiste. A diferença entre as ações dos seres ativos no início do cronotopo solar e aos dos humanos que viviam dentro dele era a magnitude. Retomando o conceito de Bruno Latour. Quer dizer que radicava no tamanho da rede de seres e atores que cada um deles era capaz de mobilizar, e não que fossem de uma natureza qualitativamente distinta, mítica ou histórica, ritual ou técnica, divina ou humana. E a magnitude dependia, por sua vez, do próprio cronotopo. Os primeiros seres, humanos e divinos, fabricaram-no, e nesse mesmo acto se transformaram em deuses, pois, como eles mesmos disseram, não queriam confundir-se com os humanos, os Maseguali. Os seres humanos, de tempos posteriores, podiam atuar, então, unicamente dentro do marco desse espaço-tempo, criado pelos primeiros seres, e não podiam sair dele, como nos demonstra o relato do retorno a Aztlán. Só podiam sair dele em condições muito especiais. Em outras palavras, estavam enclaustrados no cronotopo fabricado por seus antepassados. Por outro lado, as diferenças ontológicas entre ambos os tipos de seres eram essencialmente relacionais e somente tinham vigência dentro do cronotopo solar particular. No princípio, os deuses se fizeram Maseguani, merecedores, ao realizar a ação técnica ritual do Masegualistli e fabricar os seres humanos, os quais foram seus Maseguali, seus merecidos. Por sua vez, esses humanos deveriam fazer seu próprio Masegualistli,
para confirmar sua própria condição de humanos e manter os deuses vivos, em seu caráter de Maseguani. Nenhum dos dois tipos de seres podia existir independentemente desta forma de relação que os definia. Agora vamos a falar da cosmopolítica mexica entre a horizontalidade e a hierarquia. O modelo teogônico religioso que foi empregado para interpretar os relatos náhuatls e mexicas da fabricação do cronotopo solar desde o século XVI tendeu a enfatizar as diferenças verticais entre os deuses e os humanos, entre criadores e criaturas. A religião, entendida no sentido mediterrâneo do termo, seria encarregada de mediar as relações entre ambos por meio de instrumentos de relação desigual e subordinada, como o sacrifício, a oferenda, a penitência. Entretanto, a interpretação xamânica que proponho nos permite imaginar um cosmos mais dinâmico e horizontal, em que as fronteiras entre deidades e seres humanos são muito mais fáceis de atravessar, e no qual as relações entre ambos são de natureza cosmopolítica, mediadas por rituais e técnicas mais horizontais e recíprocas, mas também verticais e hierárquicas. Além disso, essas práticas cosmopolíticas não distinguiam, como faz o modelo clássico de relação, entre atos materiais e sociais e atos sobrenaturais e religiosos. A complexa trama de relações e intercâmbios diplomáticos que os mexicas e seus vizinhos construíram com seus deuses e com sua natureza abarcava todas estas dimensões ao mesmo tempo. Então vamos falarmos um pouco de intercâmbios horizontais. No cronotopo solar, os deuses intervinham de maneira constante na vida social e humana. Para começar, se faziam presentes em envoltórios sagrados que eram carregados pelos seres humanos e viviam a seu lado. Também tomavam posse de ixitlas, ou imagens vivas, que eram seres humanos e animais que os encarnavam e atuavam como eles. Igualmente, habitavam imagens de pedra, madeira, sementes, fabricadas pelos artistas. Esta materialidade lhes permitia atuar no Tlalticpac e interagir como seres humanos e outras criaturas. Sob essa forma material, também podiam ser e eram frequentemente sacrificados, quer dizer, mortos de maneira ritual, devorados e transformados. Os demais seres, viventes e não viventes do Tlalticpac, começando pelas pessoas, também podiam transpor as distinções ontológicas que os separavam. Os humanos podiam realizar rituais de Masegualistli para se transformarem em deuses, de maneira temporária ou definitiva, antes ou depois de sua morte, fosse como Ixitla ou como homem-deus. Este é um termo-chave da antropologia histórica mesoamericana, que foi emprestado do trabalho de Alfred Metro, como nas Terras Baixas. Os homens-deuses eram pessoas que se transformavam em recipientes físicos de uma força ou vontade divina, e que, como tal, regiam o destino de um grupo humano. Quetzalcóatl teve muitos homens-deuses. Existiam também os nahuales, pessoas que podiam assumir a forma física de outros seres vivos, de forças naturais, até mesmo que alguns deuses se nahualizavam em animais e seres humanos. Isto significava que a distinção entre deuses e humanos e animais, sem dúvida, não era absoluta nem estática, por mais que houvesse sido definida ontologicamente no princípio do cronotopo solar. Os diversos tipos de seres transcendiam as fronteiras que os separavam com diversos fins. Esta confusão, entre aspas, era particularmente evidente e perigosa em âmbitos liminares, como os caminhos noturnos e os lugares encantados, onde a ordem solar enfraquecia e era frequente que as pessoas se encontrassem com seres cuja identidade não podiam reconhecer de maneira imediata e que os colocavam em grave perigo. Igualmente, quando o Sol se ocultava por um eclipse ou pelo final de um ciclo de 52 anos, as distâncias entre os seres do Tlalticpac e dos habitantes de outros âmbitos se atenuavam e havia perigosas ameaças que podiam destruir o próprio cronotopo solar. Em contrapartida, as forças da ordem, entre aspas, por assim chamá-las, procuravam reafirmar estas distinções
e criar uma hierarquia de seres. O próprio Sol, com sua luz, seu calor e seu movimento regular, ordenava o espaço-tempo e separava os diversos tipos de seres. O seu movimento dava vida ao complexo sistema dos calendários, uma sucessão intrincada de tempos e espaços que regiam as ações e o relacionamento das deidades, dos seres humanos e de todos os outros seres do mundo. Outros princípios de hierarquização e ordem fundamentais eram a estratificação social, a centralização política e o controle dos aparatos oficiais sobre as ações cosmopolíticas. Por exemplo, os homens-deuses foram proibidos pelo poder estatal azteca. Manter as distinções de poder e a hierarquia de forças no seio do que chamamos a sociedade era uma tarefa inseparável do imperativo de preservar a ordem cósmica, pois ambos existiam amalgamados, um dentro do outro, sem as distinções que nós estamos acostumados a fazer. A cosmopolítica construía a hierarquia cósmica e, ao mesmo tempo, a hierarquia social. Para começar, os rituais de Masegualistli, que antes da criação haviam servido para os homens se transformassem em sol e lua e em deuses, ou para que os deuses criassem aos seres humanos, foram utilizados também no contexto do cronotopo solar para ratificar performativamente as diferenças entre as pessoas e as deidades, ou também entre os seres humanos. Pelo fato de assumir a posição de penitentes, o Maseguali, os atores humanos confirmavam em seus feitos sua subordinação frente aos atores divinos, os Maseguani. O resultado nestes casos era a confirmação da diferença ontológica entre os seres humanos que faziam a petição e a deidade que a concedia, o não. Ao mesmo tempo, a ordem social hierárquica limitava o número de pessoas que podiam iniciar estes rituais e obter a bendição ou o favor dos deuses. Por isso, um princípio-chave da hierarquização entre humanos e também entre deuses era a prática de técnicas corporais que os freis católicos chamaram de penitência, inspirados por suas próprias noções de corporalidade e sua relação com a alma imortal. É, logicamente, uma interpretação que não é exata. Os estratos superiores da sociedade mexica praticavam com mais afinco os jejuns alimentícios e sexuais. As práticas de sofrimento, como tomar banho de água fria, privação do sono, a extração contínua de sangue do pênis, braços, dobra da perna e da língua. Segundo a interpretação mais utilizada, este ascetismo era uma forma de expiação das faltas ou pecados e uma justificativa ideológica de seu privilégio social. Desde nosso ponto de vista, podemos propor que estas práticas permitiam que as pessoas de maior hierarquia social assumiam o papel de Maseguani, frente a um papel superior, frente a outras pessoas de menor hierarquia, que ficariam reduzidas a Maseguali frente a elas. Ao mesmo tempo, confirmavam seu papel de seres humanos Maseguali em relação às deidades, como já temos dito, Maseguani. Desta maneira, o Masegualistli construía de maneira performativa a hierarquia social e mantinha em funcionamento toda a hierarquia cósmica. O exemplo mais claro e eloquente desta hierarquização ontológica e social era o caso ritual de coração dos governantes, quando um novo governante se transformava num Tlatoani. Neles, o ser humano que acedia ao poder era transformado por um longo programa ritual de Masegualistli, que culminava na morte de sua identidade humana anterior. Logo, renascia de maneira espetacular como uma nova identidade de Tlatoani, um homem divinizado, ou melhor, um ser colocado em uma posição intermediária entre os seres humanos e os deuses. O mesmo título que tinha o governante, aquele que fala, o definia como um interlocutor de ambas as categorias dos seres, o ápice e dobradiça da cosmopolítica mexica. A outra categoria essencial de ações cosmopolíticas que vinculavam humanos, deidades e outros seres era a das diferentes formas de predação manifestadas na caça, guerra e no sacrifício humano,
ou para ser mais exatos, o Tlacamictilistli, que é o nome, a palavra náhuatl, que quer dizer simplesmente matança de gente. Infelizmente, não temos tempo agora de tratar muito destes assuntos, e só apresentarei algumas ideias gerais baseadas nas propostas recentes de colegas como Alejandro Fujigaki e Guilherme Olivier, além das minhas próprias pesquisas. As relações de predação construíam uma complexa rede de relações horizontais e hierárquicas, que criavam, às vezes, a la vez, horizontais e hierárquicas, que criavam e mantinham, por sua vez, diferenças e identidades compartilhadas, laterais e verticais. Como a relação entre Maseguale e Maseguano, a distinção entre presa e predador, comida e comedor, morto e matador, era essencialmente relacional. E todo ser podia ocupar uma ou mais destas posições em diversos momentos e às vezes ao mesmo tempo. No Tlacamictilistli, no mal chamado sacrifício de guerreiros, inimigos, para mencionar o exemplo mais conhecido deste ritual, era enfatizada a identificação ontológica entre o sacrificante e o sacrificado. O guerreiro que havia tomado como prisioneiro a um combatente rival o levava a viver em sua casa e o transformava em parente. Os rituais prévios ao assassínio enfatizaram a incorporação do antigo inimigo à pessoa de seu captor e ao conjunto da sua comunidade. Deste modo, após a morte deste último, do cativo inimigo, se dizia que o próprio sacrificante, o captivador mexica, havia sido morto e purificado, e ele se negava a comer a carne do sacrificado, pois falava que seria como comer a si mesmo. Este é um exemplo clássico de alteridade constitutiva entre dois grupos de seres humanos, surpreendentemente similar ao complexo guerreiro canibalístico dos Tupi. Uma relação similar deve haver existido entre pessoas e deidades, ainda que as fontes não mencionem esse aspecto, pois nelas, como são de origem cristã, imperava a visão religiosa do assassínio ritual, o conceito de sacrifício, com toda a sua verticalidade. Podemos inferir que os deuses que comiam humanos sacrificados absorviam algo de sua natureza humana, ou mesmo parecia haver ocorrido quando os sacrificados eram imagens vivas de deuses. Os deuses absorviam, se apropriavam da natureza divina. Resta dizer que quando um jovem galante se transformava em Tezcatlipoca, um dos mais poderosos deuses, e depois era sacrificado, ou uma bela doncella em Xochiquetzal, os seres humanos ingeriam a carne destes deuses após o sacrifício, e assim se apropriavam de maneira literal de muitas de suas forças. As relações entre humanos e animais, mediadas pela caça, não eram tão diferentes, e era frequente que o caçador assumisse a posição de presa, particularmente do veado, transformado em vítima sacrificial por excelência. E o veado é ainda um personagem-chave na cosmologia huichola e no fabricamento huichol do cronotopo solar no presente. A contrapartida complementar das relações de predação e ingestão eram as relações de intercâmbio cerimonial, altamente formalizadas, que criavam um fluxo constante de pessoas e sangue, bens culturais e tecnologias, identidades e afiliações dinásticas entre os diferentes povos. Estas relações pacíficas estavam sempre acompanhadas pela ameaça ou pela realidade da guerra. De algum jeito, era uma forma de guerra ao mesmo tempo. Ambas construíam hierarquias ao mesmo tempo que permitiam a absorção constitutiva das alteridades. No marco do cronotopo do Sol 4 movimento, entretanto, se pode sugerir que os mexicas otorgaram-se a si mesmos um papel centralizador e dominante no manejo destes intercâmbios e transformações. Deste modo, eles trataram de transformar as relações relativamente horizontais, ou pelo menos dinamicamente verticais, sempre em mudança, de intercâmbio predatório de carne, sangue e vida, e dos intercâmbios cerimoniais, em um sistema hierárquico mais estável e mais vertical. Ao definir sua capital, Mexico-Tenochtitlan, como centro cósmico e sacrificial supremo, se colocaram no ápice de todas essas redes,
e as trataram de dirigir para um fluxo mais vertical e centralizador. E aqui é muito importante também a magnitude mesma das obras, da arte, dos rituais mexicas. O fato deles terem feito um templo maior, um templo de maior tamanho de todos os templos da zona central do México, de eles terem feito os grandes monumentos de pedra, de terem concentrado a riqueza que eles concentravam para suas oferendas e seus rituais, era um jeito de concentrar essas forças e construir uma maior verticalidade. Aqui, a grande diferença é a magnitude, mais uma vez, né? Isso tensionou as relações recíprocas de alteridade constitutiva entre as entidades políticas, as outras entidades políticas, pautadas pela guerra e pelo intercâmbio cerimonial. A metrópole realizava, por imposição, uma apropriação unilateral e não recíproca das identidades e forças dos centros dominados, matando seus guerreiros, tomando como cativos seus deuses, controlando as redes de intercâmbio cerimonial e comercial, apropriando-se do prestígio de antigos centros cósmicos, como a mesma Teotihuacan, o Tola. Isto introduziu um descontentamento entre as demais entidades políticas que irrompeu com a chegada dos conquistadores espanhóis. A cosmopolítica mexica pode ser compreendida, então, como a permanente e nunca acabada construção de uma hierarquia ontológica e política em um cosmos definido por dinâmicas horizontais de transformação e alteridade constitutiva entre os diferentes tipos de seres. Para alcançá-la, os governantes de México Tenochtitlan se apropriaram das técnicas xamânicas do nahualismo e do macehualistli e modificaram também as relações de predação e de intercâmbio cerimonial. Agora, nesta última parte, vou falar da cosmohistória, que é a minha proposta final. No entanto, para voltarmos à história que relatamos ao princípio desta conferência, o triste destino da embaixada enviada pelo Tlatoani Moctezuma Ilhuicamina a Aztlán demonstra, de maneira eloquente e trágica, o caráter contextual e limitado e necessariamente limitado de qualquer hierarquização cósmica e social construída por esta cosmopolítica. Ao enviar sua embaixada a Aztlán, o poderoso Tlatoani procurava estender a pulsante rede hierárquica de macehualistli e predação que tinha em seu centro sua pessoa, seus exércitos e as cidades do México Tenochtitlan, até o lugar de origem de seu Deus e seu povo, um lugar tão remoto como já passado, desde sua perspectiva particular. Este era uma maniobra cosmopolítica para Alem muito frequente entre os governantes mesoamericanos. Por exemplo, os reis maias do chamado período clássico gostavam de estabelecer relações de intercâmbio e de identidade com os deuses que haviam criado o mundo milhões de anos antes deles. E eles viajavam no tempo para estabelecer estas relações. Essa conquista do passado era acompanhada frequentemente por uma conquista do futuro, pois prometiam estender seu poder até tempos igualmente distantes no futuro, até o que mesmo nosso presente aqui no ano 2013, mais ou menos. De maneira análoga, podemos supor que ao restabelecer as relações cordiais entre Huitzilopochtli e sua mãe, Coatlicue, Moctezuma procurava não somente pagar uma dívida pendente com seu passado, mas também cimentar uma relação de intercâmbio e subordinação benéfica para o futuro. Ele queria estender o poder cosmopolítico dos mexicas. Seu fracasso dramático deveu-se à superestimação da extensão de seu cronotopo solar e de seu poder cosmopolítico. O que aprenderam seus embaixadores em Aztlán foi precisamente que o lugar de origem de seu povo e de seu Deus patrono não era nem podia se converter em seu passado, no sentido de uma realidade temporal que podia integrar e subordinar o fluxo histórico de seu devir particular. Diferentemente, esse lugar estava fora de seu alcance, além de seu espaço-tempo e de sua realidade. Pelo mesmo motivo, aprenderam que tampouco podiam tornar Aztlán em parte de seu futuro, pois sua contínua existência e a existência do cronotopo terrestre da montanha era a garantia
da finitude e da inevitável destruição do próprio cronotopo solar dos mexicas. O relato nos deixa claro que Aztlán ficava fora do cosmos mexica e que nele não existia, nem tinham vigência as hierarquias sociais e ontológicas construídas por sua cosmopolítica. Por isso, nem os exércitos, nem o poderio, nem as riquezas do governante mexica tinham eficácia alguma nesse lugar. Vistos desde fora, o poder e a riqueza mexica, as verticalidades construídas por sua cosmopolítica, se revelavam unicamente como produtoras da temporalidade e da morte dentro do seu cronotopo particular. Isso explica a total indiferença que sente Coatlicue diante das vitórias do seu filho, o deus Huitzilopochtli, e dos seres humanos que o servem. Os humildes presentes que Coatlicue enviou de volta a seu filho, Huitzilopochtli, eram a negação explícita da hierarquia e do poder construídos pela cosmopolítica mexica. Por outro lado, suas profecias a respeito da inevitável queda de seu poderio demonstravam que toda a hierarquia social e cósmica estava por necessidade limitada ao cronotopo artificial em que havia sido produzida e construída, e estava condenada a desaparecer com ele. Em palavras contemporâneas, o que os mexicas descobriram nesta viagem pitoresca e desafortunada foi que habitavam um pluriverso e que para transitar de um a outro dos seus mundos incomensuráveis tinham que praticar o que quero chamar de cosmohistória. Este conceito de pluriverso de Bruno Latour me parece idôneo para compreender a pluralidade de realidades e cronotopos, de hierarquias ou heterarquias ontológicas, de práticas políticas e cosmopolíticas com que estamos lidando. O que temos, portanto, é uma pluralidade de universos que convivem e se sucedem sem que exista uma ordem temporal que os unifique. Estes pluriversos se comunicam entre si por meio de umbrais perigosos. Coatepec, o Monte das Serpentes, o Chicomóstoco, o lugar das sete cavernas. Colhuacan, o Monte Curvado, Teotihuacan, onde os seres se fazem deuses. Mas não fazem parte de um espaço homogêneo. Tampouco constituem um cosmos ordenado, pois não compartem uma hierarquia ontológica dos seres. Por isso mesmo, as intrincadas redes de relações de Macehualistli, de guerra-predação e de intercâmbio cerimonial que definem as identidades e as hierarquias dos seres que os habitam têm validez unicamente em seu cronotopo particular, não fora dele. Nesse sentido, para retomar talvez abusar um pouco das propostas de Viveiros de Castro, poderíamos propor também que as relações entre estas multinaturezas também são necessariamente perspectivistas. Quer dizer, quando os relatos de fabricação do Sol nos contam que os seres humanos dos sóis anteriores se transformaram em peixe, ou macacos, ou tigres, talvez afirmem que assim é como as pessoas do cronotopo solar atual as podem ver. Pois a gente de hoje, as pessoas de hoje, não pertencem a seu espaço-tempo, nem a sua hierarquia ontológica. Entretanto, não poderia ser descartado que em seu outro cronotopo eles continuem sendo humanos e vejam a nós como outros tipos de seres, animados ou não. Este perspectivismo, ancorado em uma corporalidade particular, é evidente no falido intercâmbio entre os mexicas de Tenochtitlan e os povoadores de Aztlán. Em seus diálogos fica claro que a velhice e a morte não são absolutas, mas sim relativas ao cronotopo em que está inserido cada ser, segundo o peso ou leveza de seu corpo. Porém, se a cosmopolítica mexica não foi capaz de incorporar Aztlán nas suas redes, que tipo de relação se estabeleceu entre ambas as cidades e seus povoadores? Minha resposta seria que se tratou de uma relação cosmohistórica. E por cosmohistória não entendo de maneira nenhuma algum tipo de interpretação historicista deste episódio,
como uma falsa profecia ou um presságio da conquista espanhola, que mencionei no princípio desta conferência. Como assinalou Isabel Stengers, a cosmopolítica é, portanto a cosmohistoria, se opõem necessariamente à política e à história cosmopolitas modernas, definidas por Kant, no caso da história, que partem da premissa de que existe um só mundo humano, como um só cronotopo, que são o reflexo da realidade física do espaço-tempo e da evolução biológica da humanidade. Esta convicção unitária foi, por 2 séculos, a contrapartida e a âncora do relativismo cultural antropológico, uns de cujos limites ontológicos era precisamente a sua impossibilidade de subverter a unicidade da história e da evolução da humanidade e seu tempo linear. Por isso os povos ficavam fora da história. A cosmohistoria, em contraste, começa precisamente onde termina essa unidade, como ela começou para os embaixadores mexicas na viagem a Aztlán, e a consciência dos limites do seu cronotopo solar. Ela nasce do reconhecimento da existência de um pluriverso histórico, integrado por muitos mundos socionaturais particulares, cada um com seu cronotopo irredutível. Isto é muito parecido à relatividade histórica geral que nos propôs Lévi-Strauss faz mais de meio século, em seu profético ensaio Race et Histoire, uma espécie de viagem a Aztlán que gerou a mesma falta de compreensão de parte da história hegemônica moderna. De fato, apenas conseguimos entendê-lo agora, quando nosso próprio mundo histórico moderno e unitário, ancorado em seu tempo tão linear e suas ciências tão poderosas, está se dissolvendo em uma pluralidade de passados e presentes, uma fractalidade de realidades conflitivas rebeldes a qualquer harmonização. Para nos aproximar a esses múltiplos cronotopos mesoamericanos e sua pluralidade de historicidades, não podemos nos nahualizar, lamentavelmente, mas podemos, por outro lado, aprender sobre a diplomacia praticada pelos enviados do poderoso Tlatoani mexica e reconhecer que quando nos comunicamos com um mundo histórico diferente, devemos compreender seu espaço-tempo e sua organização ontológica particular, assim como reconhecer as limitações das nossas próprias configurações espaço-temporais e nossas próprias hierarquias cósmicas. Também devemos aceitar que as verdades que pudermos extrair dessas conversações diplomáticas, como proposto por Marisol de la Cadena, serão sempre produto de negociações, estarão inevitavelmente infestadas de equívocos e mal-entendidos, e nunca serão uma referência simplesmente a uma realidade comum e única. Afortunadamente, o relato de Aztlán nos lembra que a cosmohistoria não é, na verdade, uma invenção de nossa modernidade em crise. Em realidade, ha existido há mais de 500 anos, séculos de encontros, guerras e diplomacia, de mudanças ecológicas e epidemias, de intercâmbios entre os povos ameríndios e os africanos e europeus que chegaram às margens de nosso continente, e de outros também, e também, tempo faz, nas milenárias negociações cosmohistóricas entre muitos mundos históricos diferentes. Desde esta perspectiva, também podemos compreender o relato do retorno a Aztlán não como uma profecia linear, mas como uma premonição da conquista espanhola, mas fora dos termos proféticos do tempo linear da nossa história. Trata-se, ao contrário, de uma antecipação das complexas negociações cosmohistóricas que os mexicas realizaram com os invasores espanhóis uns anos depois, da diplomacia que construiu o pluriverso histórico em que vivemos desde então, mesmo sem nos darmos conta. Trata-se também de um guia para que possamos aprender a viver também na cosmohistoria em nosso presente e construir um futuro mais plural, para que acordemos finalmente do pesadelo que é a história em singular. E eu queria agradecer a Ana Cristina Vasconcelos Lima pela tradução ao português do meu texto e a Eduardo Nadalino pela revisão, foi excelente. Muito obrigado. Bom, obrigado.
obrigado, Federico, pela instigante palestra. Acho que todos nós ainda não estamos muito acostumados a ver essas realidades colocadas, né, em aproximações ou comparações. Estamos mais acostumados a ver a Mesoamérica e os Andes comparados ou estudados junto com a China, com a Índia, com as civilizações antigas, e, por outro lado, as populações das terras baixas junto com os polinésios e outros, né? E aqui estamos criando aproximações entre Mesoamérica, terras baixas, e precisamos, enfim, pensar nisso, e é assim então que eu abro para o debate. Eu também tenho uma ou duas questões, mas não queria fazer uso delas agora, queria passar para vocês. Primeiro, eu não sei se precisamos falar ao microfone as questões para ser gravadas. É melhor. É melhor? Então eu peço que as pessoas que tiverem questões, por favor, ou colocações, que venham até aqui. Senão eu vou começando para aquecer. Oi, aqui temos quem? Pedro? Por favor, Pedro. Obrigado, Frederico. Acho que realmente foi uma palestra fascinante. Depois eu gostaria de ler com mais calma o texto para poder, enfim, pensar melhor sobre tudo isso. Eu só fiquei com duas questões, entre várias outras, duas que eu consegui formular de uma maneira um pouco mais clara, né? A primeira, na verdade, são dúvidas, né? Você usou muito essa expressão técnicas xamânicas, né? Eu não sei até que ponto essa noção de xamanismo já me satisfaz, né? Eu gostaria de saber exatamente o que você, com mais detalhes, o que você concebe por uma técnica xamânica. Como é que a gente poderia pensar sobre isso? Se é que a gente pode multiplicar, né, produzir uma multiplicidade de produções técnicas envolvidas em distintas cosmopolíticas, tanto nas Terras Baixas quanto, enfim, na Mesoamérica, ao invés de tentar reduzir isso a um termo só, né, que tem uma utilidade grande, mas que uma utilidade de contraste, mas que talvez obscureça um pouco essas particularidades das distintas cosmopolíticas em jogo, né? Depois você falou muito dessa relação de simultaneidade entre o horizontal e o vertical, que me parece bastante interessante, porque inclusive ela implicaria numa revisão daquele texto do Eduardo Vieira de Castro, né, o Xamanismo e o Sacrifício, que estabelece um contraste um tanto quanto congelado entre essas duas posições, né? Aí, claro, com uma nota de rodapé, talvez fosse também interessante revisar a própria noção de religião, por exemplo, na Grécia Arcaica, que talvez não caiba exatamente nessa visão congelada, né, e vertical. Não sei se a noção de Eidolon, por exemplo, equivale à noção de Shitla, né? A gente poderia pensar nisso, né? Mas, de alguma maneira, em algum momento, quando você fala de toda essa produção plástica, né, de Tenochtitlan, você diz que essa produção é feita para uma fuga para a verticalidade, ou para uma concentração de força, né? Ou seja, existe um equilíbrio entre o vertical e o horizontal que em algum momento começa a pender mais para um lado. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, como que se dá esse movimento em direção talvez a uma concentração mais vertical, como isso se articula ou não com aquela definição que o Eduardo Vieira de Castro faz, a diferença que ele faz entre sacrifício e xamanismo. Bom, eu precisaria mais uma conferência para responder a essas perguntas com detalhe, mas, para mim, o uso de técnicas xamânicas, do termo técnicas xamânicas, é para enfatizar o fato de estas ações não serem para estabelecer, em primeiro lugar, um contraste com o que a interpretação teogônica tradicional destes relatos indígenas na Mesoamérica tem definido ou concebido como ações divinas que vêm de uma omnipotência. Nas interpretações teogônicas, os deuses são muito poderosos, então eles têm esta capacidade de agir que é qualitativamente diferente dos humanos. Em câmbio, em contraste, quando eu falo de técnicas xamânicas, eu quero enfatizar que o que os deuses fazem é muito parecido ao que os homens fazem quando estão tentando se comunicarem com os deuses ou se transformarem em deuses. Para mim também é importante
a questão da transformação. São ações que transformam a realidade, mas também transformam os seres que as desenvolvem. O sea, ninguém, o ser que, a pessoa que vira sol, os homens que, o Quetzalcóatl, que cria os humanos, mas também ele vira, de algum jeito, ele estabelece uma relação nova com esses seres que ele criou e estabelece. Cada vez penso mais, por exemplo, que, na verdade, Quetzalcóatl, que é uma figura muito complexa, é uma figura definida precisamente pela sua capacidade de virar humano, de virar Deus, de mediar as relações entre isso que se chamam deuses e isso que se chamam humanos. Não? Então, e isso é, do que eu conheço da literatura das Terras Baixas e de outras, das reflexões sobre o xamanismo, que eu sei que é um termo complexo, é uma dos assuntos comuns, não? Que coloca a tradição mesoamericana, a minha proposta é que é mais próxima destas tradições do que a gente pensava, e que a ideia da verticalidade, da horizontalidade, o que Lévi-Strauss falou sobre por que não incluir os mesoamericanos dentro das mitológicas, tudo isso, eu acho que exagerou as diferenças. A maioria dos meus colegas no México não concordariam comigo, porque também o mesoamericanismo tem sido construído como uma defesa dessa diferença. Não? Nós somos os civilizados de um continente de selvagens. Não? É um pouco o discurso nacionalista do México disso. Não? E a questão da horizontalidade e verticalidade, na verdade, eu queria aqui propor um diálogo com essas ideias do Viveiros, precisamente. Não? Porque faz muito tempo que eu não estou satisfeito com a interpretação do Tlacamictilistli, do matamento de gente, da matança de gente como sacrifício. Essa interpretação religiosa não penso que seja errada, mas eu penso que já permitiu compreender o que ela podia permitir compreender, que ela já cumpriu sua vida. Não? Tem 500 anos. Na verdade, a melhor formulação é ainda a formulação do Bartolomé de las Casas, no século XVI, e ninguém tem feito nada muito melhor do que Las Casas disse há 500 anos. Você pode mudar um pouco os termos e falar de energia ou falar de outras coisas, mas a ideia mesma de sacrifício, da relação vertical com a divindade, já deu o que podia dar. E para mim é muito mais importante agora, muito mais interessante pensarmos as relações horizontais que ela permite, não? E é o que o Alejandro Fukigaki, que agora está fazendo seu postdoc aqui no Museu Nacional no Rio, numa proposta muito original que ele fez na sua tese de doutorado, ele fala muito destas outras possibilidades de interpretação, tem muitas boas propostas, e Guillermo Olivier também está trabalhando muito mais as relações horizontais que se construem a partir do sacrifício, não? De transformação, de absorção de alteridades, que são muito mais próximas dos modelos horizontais aqui das Terras Baixas do que o modelo tradicional de sacrifício humano mesoamericano. E, finalmente, a questão do tamanho. Eu acho que esta ideia de que os mexicas tentaram fazer uma verticalização mais radical, ou novedosa, ou sem precedentes, dentro do marco mesoamericano, faz parte das teorias históricas e arqueológicas sobre o Império Mexica faz muito tempo. Você tem versões economicistas, versões militaristas, versões ecológicas de tudo isso. O fato é que Tenochtitlan, a capital, concentrou as redes comerciais, as redes de fluxo de tributação, as redes de fluxo de pessoas, as redes de fluxo de corpos humanos para o Tlacamictilistli, de uma maneira, sem aparecer, sem precedente na história tardia da Mesoamérica, ou pelo menos, e que isso aparece ligado com a ideia de México Tenochtitlan como um centro cósmico, como um lugar central para o funcionamento de toda a máquina, de todo o aparelho do cronóscopo solar, que eu falaria,
e também com esta questão da magnitude. Eu cada vez estou mais convencido que o fato dos monumentos mexicas serem tão grandes como eles são não é casualidade, não, logicamente. Não? Era o investimento necessário que os mexicas precisavam fazer para fazerem esses gigantescos monumentos de trabalho, de esforço, de energia, mesmo de habilidade artística, não? Porque tecnicamente era imensamente complexo trabalhar esses pedrões, eles quebravam às vezes, caíam. Tem muitas histórias interessantes lá. Eu apresentei a vez passada que eu esteve a história de uma pedra gigante que não queria ir para México Tenochtitlan, porque o México ia cair, então para quê? Para que chegar lá? Então, eu acho que essa questão foi uma construção muito literal, de uma concentração muito literal de recursos, muito econômica, política, ritual, podemos falar de muitas categorias, para estabelecer essa nova verticalidade. E também, aqui nesta conferência, eu falei um pouco da conquista espanhola, mas eu acho que seria muito interessante entender a conquista espanhola no contexto dessa cosmopolítica mexica e dos outros povos mesoamericanos, não? O que vai ser meu próximo projeto, como vocês imaginam. Ricardo e o Stélio. Vocês vêm, por favor, aqui, o Renato também, por causa da gravação. Está sendo gravado. A minha pergunta é rápida. Obrigado. Podemos fazer um bloco das 3 perguntas, Federico? Obrigado, Federico, pela palestra, excelente, muito obrigado mesmo. Eu só fiquei pensando uma coisa, incluindo o comentário do Eduardo Natalino, de que o que estaria havendo aqui é uma comparação entre diferentes realidades indígenas da América. E eu tenho a impressão que a gente deve considerar uma comparação de fundo aí que é com os modernos. Quer dizer, eu acho que os modernos estão agindo muito aí nessa investigação sua. Ou seja, não é bem entre Américas, mas tem os modernos aí no meio que estão agindo. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, você estaria de acordo? Porque isso leva aí sim a pergunta que talvez tenha alguma pertinência, que é o seguinte: eu tenho começado a ficar com medo de que nós estamos usando cosmo-história, cosmopolítica, cosmo isso ou aquilo, como uma espécie de sinônimo de etno-história, etnopolítica. E então eu fico pensando como escapar desse sinônimo, né? Como tirar a cosmo-história da ideia de etno-história. Eu tenho a impressão que a gente teria que comparar a cosmo-história ou a cosmopolítica indígena com a dos modernos, e não a cosmopolítica lá e a história aqui. A cosmo-história lá, a cosmo-história lá e a história aqui, a cosmopolítica lá e a política aqui. Ou seja, teríamos que comparar dois regimes diferentes de purificação e mistura, lá e aqui, para que evitássemos tomar a cosmo-história como mais um sinônimo de etno-história. Não sei se ficou claro. Alguém? É um bloco só. Pode passar pelo microfone. Bom, escutando você, me parece que tem alguns conceitos que são chave, que vertebram os grandes problemas da sua exposição, e parece que um dos conceitos que pelo menos me tocam mais proximamente como andinista é essa ideia, parece estar subsumida numa ideia nativa de Maceualistli, que parece sintetizar ao mesmo tempo a ideia de transformação e esforço. Porque eu tenho visto que como é que eu vou formular isso? Eu me lembrei agora de um atrevimento de um antropólogo
belga, o Steven Praet, que trabalhou na costa do Equador, do Pacífico, e ele dizia que no mundo ameríndio não existem espíritos, só existem transformações. Contra exatamente essa tendência a se substantivar demais, os entes, né, o que o desafio do pensamento ameríndio parece nos colocar exatamente a transitoriedade. De que a transformação ela antecede logicamente a constituição dos agentes, dos entes, né? E o esforço antecede o reconhecimento ou a constituição dos agentes. Os agentes só são agentes porque eles despendem esforço. No mundo andino, o esforço é a chave de todo o processo relacional. Então, o intercâmbio é fundamentalmente um intercâmbio de esforço. Essa é uma velha postulação do Murray, que ficou um pouco subterrânea nos estudos andinos, mas é a grande ideia que eu, pelo menos, procuro retomar, lembrando o conceito de kalpa no mundo andino, que na verdade, que todo intercâmbio é fundamentalmente esse intercâmbio de esforço, eventualmente esforço transformativo. Aí entramos em uma série de discrepâncias, porque as transformações elas podem ser xamânicas no sentido das terras baixas, em que há uma reversão transformativa, né, passagem de situação de um ente para outro, ou então, no caso dos Andes, em que as transformações não são reversíveis, ou usualmente não são reversíveis. De qualquer maneira, esse entroncamento entre transformação e esforço parece delinear o quadro geral do regime dos intercâmbios. De maneira que, nos Andes, por exemplo, a direção desses intercâmbios, que são verticais ou horizontais, de uma forma muito semelhante ao que você estava descrevendo, são sempre e necessariamente complementares, de maneira que não dá para pensar a verticalidade sem pensar a horizontalidade, porque essa complementaridade necessária os encompassa, fazendo funcionar o regime geral das transformações e dos intercâmbios. E daí a ideia de Estado, por exemplo, nos Andes, ser tributária, antes de mais nada, de um processo de intercâmbio de esforços baseado no regime da reciprocidade, que antes tão simplesmente da concentração de poder, como que é uma teoria clássica da constituição ou do surgimento do Estado. Nesse sentido, o Estado nos Andes ele é mais semelhante às propostas do Clastres, de uma reciprocidade geral, como forma de assambarcamento, inclusive, da exterioridade, do que tão simplesmente a ideia de que o Estado surge como uma forma de consagração da hierarquia e daí falar de uma diferença ontológica entre sociedades sem e sociedades com o Estado. Me parece que a diferença no continente sul-americano é de que se resolveu de maneira diferente problemas similares com relação à relação com o outro, com a incorporação do outro, nesse regime permanente e constante de fluxos de intercâmbios. E uma segunda parte dessa minha salada toda conceitual é que quando nós nos encontramos lá no México, né, com aquela proposta atrevida de tentar superar o totalitarismo cognoscitivo da historicidade, e que eu tentei resgatar a ideia de memória social, mesmo que fazendo a brincadeira da relação entre história e memória como análoga à relação entre natureza e cultura, e você propôs, talvez pela primeira vez, não me lembro o conceito de cosmo-história, eu fiquei com aquela sensação, mas será que o Frederico não está hipostasiando demais, substantivando demais a ideia de uma cosmo-histórica como uma solução que foge a essa relacionalidade necessária entre conceitos que possam render mais exatamente pela sua relação e não tão simplesmente pela consagração de uma solução. E com seus dados empíricos agora, parece que você está me sugerindo, mais precisamente com relação ao conceito de cosmo-história, é que ele serve antes como uma espécie de cartografia cognitiva construída
para dar conta de um regime que não necessariamente se regula pela ideia de uma linearidade causal cumulativa, que é clássico da história. Enfim, me parece que eu acabei sendo mais fenomenológico do que você, da sua proposta de cosmohistória. Mas o que eu queria me contrapor, ou fazer um contraponto, nesse sentido, com a pergunta anterior, é que exatamente a ideia de cosmohistória não é exatamente a de etnohistória, porque ela subsume um outro regime de relação que não é esse de pensar o estratagema básico da cognição por meio da linearidade causal. Enfim. Não, na verdade, acho que a questão que eu ia fazer acabou aparecendo nas outras questões também. Mas é uma curiosidade, uma coisa simples. Porque essa ideia que a construção da verticalidade, da hierarquia, é algo sempre aberto, né, que nunca está acabado, e que isso... Bom, desculpa a minha imensa ignorância com relação aos estudos mesoamericanos, mas acho que também pelo que o Ricardo está falando, dessa revisão desse modelo mais estatal, né, na Mesoamérica. Eu queria só acho que você falou um pouco disso, mas só para discutir melhor onde que a gente poderia, nesse modelo que você apresentou, pensar a realização de forças contra-estatais, de contra-poderes, onde que isso, quer dizer, como o fato dessa hierarquia, dessa verticalidade está sendo sempre por fazer, mas também que existiriam forças contrárias e que ajudam contribuem para esse não acabamento, é mais ou menos isso. Como pensar formas de resistência nesses mundos que cada vez mais aparecem como menos monolíticos, e como a gente pode... E qual seria a relação, inclusive, para pensar os movimentos indígenas atuais no México, que se valem de uma imagística que é antiga também, né, indígena, enfim. Mas eu falo sem nenhuma propriedade com relação a essa área historiográfica e etnográfica, só como curiosidade. Bom, mais uma conferência, mas vamos, a questão eu achei que vocês colocaram muitos temas chaves e muito importantes na minha proposta, talvez eu falei de cosmohistória, ao final eu estou falando de cosmohistória o tempo todo e às vezes vou apresentando as ideias em diferentes fóruns, ainda não tenho uma proposta acabada, é uma coisa que estou pensando, precisamente conversando com os meus colegas em muitos diferentes espaços. Mas, definitivamente, para mim, cosmohistória não é uma nova maneira de falar de uma história dos outros, de uma história que não seria a história singular, a história verdadeira. Nesse sentido, na segunda-feira eu falava que é uma maneira de sair dessas dicotomias entre história e mito, entre história e história, mas também, precisamente, para falarmos dos modernos, é neste contexto contemporâneo, em que a história moderna está em crise, que é possível pensar uma cosmohistória que como uma crítica, em primeiro lugar, da história moderna, da ideia do tempo linear, da unidade histórica, dos agentes humanos, da agência humana, tal como ela foi definida pela modernidade e tudo isso. Não? Então, cosmohistória é uma coisa que é possível discutir abertamente hoje. Mas a outra proposta é que, na verdade, a cosmohistória já tem muito tempo de estar passando, de estar se fazendo. E lá é a questão cartográfica do que falava Ricardo, não? O outro Ricardo, que é uma questão que já os povos indígenas têm feito cosmohistória
há muito tempo, antes mesmo da chegada dos espanhóis, mas a gente conhece melhor o que aconteceu depois da chegada dos europeus, não? Então, é o que a gente pode conhecer melhor porque temos fontes, temos mais evidências para falarmos disso, não? Mas então, é neste presente particular dos modernos que podemos reconhecer o que já tem sido feito há muito tempo. E isso também permite estabelecer uma relação diferente entre passado e presente, não? Para mim, esta cartografia da cosmohistória não vai construir uma cronologia da cosmohistória, por exemplo. Não é questão de fazer uma história linear das negociações, mas de, precisamente, entender como esses mundos diferentes construem relações que não são lineares, que não podem ser postas numa sucessão cronológica, mas que permitem saltar os séculos, que permitem estabelecer analogias e comunalidades para além das distâncias temporais da linearidade e da modernidade, não? Desculpa, Frederico, nem nós, se a gente adotar o argumento do Latour, que me parece o seu caso, nem nós fomos lineares. Não. Jamais fomos históricos, vamos dizer assim. Mas eu lembro que os meus professores eles achavam que eles eram históricos, mesmo se eles não fossem plenamente, porque a história como discurso científico construiu-se precisamente na imposição dessa linearidade para outros discursos, não? Era também um ato de purificação. Os historiadores eram purificadores puros. Eles tentavam sempre distinguir mito, história, passado, presente, estabelecer linearidades. Então, é o que agora estamos questionando, e para fazer uma cartografia que não vai ser... Também não... Eu gosto da ideia de cartografia, porque, na verdade, vai ser mais uma fenomenologia dos diferentes tipos de negociações que têm sido feitas do que uma narração única, o linear, o congruente, não? Vai ser mais uma descrição plural do que uma unificação. Mas, de todo jeito, também não vai ser homogênea. A cartografia inclui, ao menos a cartografia moderna, precisa de uma rede cartesiana de longitude e latitude, e não, acho que também devemos pensar o espaço de uma maneira diferente, o tempo de uma maneira diferente, tudo isso, não? E também, finalmente, eu espero ter mais ou menos respondido as duas colocações, e para a curiosidade do Renato, bom, eu já escrevi um texto sobre os movimentos contraestatais na Mesoamérica, que eu vou te mandar eu gostaria muito de ter os comentários. Na verdade, muitas das técnicas xamanísticas que eu descrevi aqui são técnicas para construir um mundo, mas também podem ser técnicas para destruir o mundo e para romper uma relação hierárquica. Por exemplo, esse lugar que eu falava, Chicomostoc, é um lugar onde os povos vão esquecer seu passado, vão apagar as relações políticas e cosmopolíticas que eles têm como um lugar particular, como outros povos, vão a nascer de novo e vão a fugir. É um espaço de fuga, não é como uma... No meu ensaio eu falo um pouquinho da categoria da terra sem mar e exemplos próximos na Mesoamérica. Não é a mesma coisa, mas tem elementos, não? A necessidade de apagar a memória, de mudar de identidade, de renascer de novo, mudar língua, se transformarem, mesmo são espaços de transformação ontológica também. Então, é uma maneira de dissolver relações políticas e fugir, ir para fora e construir novas relações em um outro âmbito, num outro tempo. Não? Então, todos estes... construção são as mesmas técnicas, um pouco como Masegualisli, essa técnica do que eu falava, pode ser utilizada para estabelecer relações mais verticais, em diferentes direções. Estes umbrais podem ser atravessados para, precisamente, podem ser utilizados para centralização, mas também para combate ou enfrentamento a essa centralização. Mais perguntas?
Não sei se o Pedro está... Sim? Eu só queria ressaltar, eu acho que é fundamental isso que você disse. Que de fato a gente tem, enfim, distintos modos de proliferação de híbridos, como dizia o Estélio, mas acho que você tem razão quando você frisa o fato de que existe uma estratégia política que nega isso, né? Ou seja, que de fato quer forçar a produção de uma noção unívoca de história. Né? O Edu Neves. Obrigado, Frederico. É uma pergunta curta também, mas qual é o tamanho da população de Tenochtitlan no final do século XV? Acho que esse detalhe é importante. A gente está falando do quê? De dezenas ou talvez centenas de milhares de pessoas. Não é isso? Não te pergunto, né? E como é que você vê a articulação? Você falou em escala, né? Quer dizer, é um monte de gente vivendo junto no mesmo lugar, com algum tipo de demanda de organização, de estruturação. Como é que você vê a articulação entre essas noções de pluriverso e as demandas de manter aquela estrutura funcionando, não só no nível local do Vale do México, mas as articulações que aconteciam também fora do Vale do México? Essa acho que, porque eu estava falando de questões de magnitude, não? Então, a questão da magnitude demográfica é chave. As estimações falam entre 100.000 e 250.000, mas elas foram feitas há muito tempo e eu não concordo, na verdade, com elas, mesmo se eu não sou demógrafo e não poderia. Eu pensaria mais perto dos 100.000 do que 250.000, mas de todo jeito era uma cidade enorme para a época. Também, particularmente, se você leva em conta que como na Mesoamérica não existiam bestas de carga, não, a comida só podia ser trazida pela cidade dentro de um rádio muito restrito, não? Porque é um cálculo que já fez um historiador econômico, Ross Hassig. Se você quiser carregar milho nas costas dos carregadores, que eram os únicos meios de transporte, depois de 50 quilômetros, eles precisariam comer o milho que eles carregavam para chegar até o seu destino. Então, você não podia trazer milho mais longe do que 50 quilômetros, mais ou menos, do Vale do México. Então, na verdade, essa centralização de recursos tinha restrições muito claras por questões logísticas, né? E não existia uma rede de caminhos, porque não precisava uma rede de caminhos só para caminhar, não existia uma rede mais. Não é como nos Andes, o sistema de transporte era bem mais complexo do que na Mesoamérica, não? Porque a redistribuição não era tão importante assim nos impérios mesoamericanos. Era mais a questão da predação a outra questão chave que eu estou tentando discutir agora, e não temos muita evidência também, não, lamentavelmente, é o tamanho dos sacrifícios humanos, do Tlacamictilistli, não? Tem historiadores que têm falado de 20.000 vítimas por ano na cidade do México, o que é incrível, é fora de qualquer realidade, porque isso implicaria uma cidade de 100.000 habitantes, teria que ter uma população flotante de 20.000 pessoas destinadas a serem mortas, que viveriam lá vários meses, que deveriam ser alimentadas. Isso seria, eu acho que também a quantidade de sacrificados, de pessoas mortas, era muito menor, era 1.000, 2.000 por ano, máximo, não? Às vezes um pouquinho mais, às vezes menos, dependia das guerras, tudo isso. Mas de todo jeito, eu acho que o problema dos limites, México, Tenochtitlan, pulou e fez um grande esforço de centralização, mas, como muitos arqueólogos já falam, estava topando com limites que não podia ir para além deles, não? Limites de transporte, de concentração de recursos, e as redes que os mexicas construíam não incluíam da mesma maneira os lugares mais longínquos do que os lugares mais próximos, não? Os outros vales eram sistemas mais ou menos independentes, porque você não podia transportar muitos recursos entre as diferentes regiões. Então você tem mais bem um arquipélago de centralizações, nenhuma tão grande como a que existe no Vale do México, mas centralizações subordinadas aos mexicas às vezes, independentes às vezes, é muito complexo, não? Mas
quase todos os antropólogos concordam que o sistema estava chegando aos limites do que era possível fazer com a tecnologia e a mobilização dos recursos que existiam lá. Mas também que o acrescimento da magnitude, o acúmulo, porque uma ideia que é chave também na temporada mexica, a ideia imperial, é a ideia do acúmulo, do que falávamos na segunda. O acúmulo queria sempre ir para além desses limites, não? Então você tinha uma tensão constante lá. E foi lá que os espanhóis entraram como um elemento disruptor da dinâmica, não? Mas era de todo jeito uma dinâmica que já estava em crise de algum jeito, não? Que já só estava aguardando um disruptor, não? Como fala a ideia do retorno a Aztlán um pouco, não? Federico, um pedido para que você... Eu queria falar um pouquinho, que você falasse um pouco sobre o caso de Aztlán e Teotihuacán. Quer dizer, você mencionou os dois casos em situações diferentes, né? Porque Aztlán, como você disse, enfim, estaria num outro tempo e espaço, talvez para os mexicas, inacessível diretamente pelos humanos sem transformações ou algo parecido. E Teotihuacán, e é uma coisa que se liga à pergunta do Edu Neves, ela estava ali pertinho da cidade do México, né, de México Tenochtitlan, cerca de 70, 80 quilômetros, se eu não me engano. E a gente sabe que os mexicas visitavam Teotihuacán em ocasiões, né, foram encontrados objetos mexicas enterrados em Teotihuacán e objetos de Teotihuacán enterrados em México Tenochtitlan, né? E que, portanto, essa cidade onde se fabricavam os deuses, onde o próprio sol dessa cidade teria sido confeccionado, era uma cidade acessível a embaixadores de maneira mais direta. Quer dizer, então, eu queria que você comentasse um pouco se você pensaria que Teotihuacán, portanto, era considerado como parte desse mesmo cronotopo ou não, né? E, portanto, seria um caso diferente do de Aztlán. E uma outra coisa era justamente relacionada a essa também, é o conceito de Teotri, né, que tem sido traduzido por deuses desde a época dos missionários cristãos, mas que justamente se mostra em muitas fontes com uma outra conotação que vai justamente ao encontro, acho que do que você está desenvolvendo, que é uma ideia de algo que tem magnitude, né, é um conceito relacional e ao mesmo tempo parece que está ligado a coisas de grandes magnitudes, né? Se você tem explorado um pouco esse conceito também de Teotri, como você fez de Tlacatli, e como é que isso se encaixaria um pouco nas ideias que você está desenvolvendo. Bom, a questão do Teotihuacán é um lugar muito interessante. Temos algumas descrições nas fontes do século XVI sobre o significado que Teotihuacán tinha para... E, em geral, os vestígios que nós chamaríamos de arqueológicos tinham para os povos indígenas que moravam nas mesmas regiões muito tempo depois. Em geral, quase nunca esses vestígios, essas cidades velhas, eram atribuídas a uma agência humana. Geralmente, as pessoas falavam que as grandes cidades do passado, ou que a gente chamaria de grandes cidades do passado, ou as ruínas, seriam feitas por outros seres que não eram os homens de hoje, por gigantes, por seres de outros soles. Então, eram lugares onde um passado fora do cronotopo presente estava ainda presente. Eram lugares, e também a descrição de Teotihuacán das fontes enfatiza muito que nos nas pirâmides velhas, é interessante porque Teocalli é uma pirâmide viva onde os seres humanos realizam rituais e onde se fazem Tlacamictilistli, os outros sacrifícios. Tzacuali é uma pirâmide velha. Teocalli quer dizer casa dos deuses. É um nome para os grandes templos ativos. E no contrário, Tzacuali, coisa fechada, coisa velha, é um nome para os templos velhos que já também estão nesta condição liminar entre natureza e cultura, não? Eles são Tlaxigualtepec também. Eles parecem montanhas, mas são montanhas feitas não por homens, mas por outros seres como agência. Não são montanhas naturais, de algum jeito. Supondo que existem montanhas naturais, porque não estou ainda convencido. Mas, de todo jeito, são espaços onde o passado remoto, o passado muito longínquo está presente.
e onde as pessoas que vão lá podem aceder a esse passado. Desse fato, eu proporia que Teotihuacán é um lugar do cronotopo terrestre da montanha, mesmo se ele fica perto do México Tenochtitlan. Porque também a relação entre os dois cronotopos não é uma relação necessariamente de distância espacial mensurável, quantitativa, mas é uma questão também qualitativa. O cronotopo terrestre da montanha é imanente, então está presente sempre embaixo e perto do outro cronotopo, não? Por isso, se você não tem a luz do sol, o outro cronotopo pode irromper, não? É o que vai acontecer quando o sol apague, finalmente. Quando o sol morra, os seres do outro cronotopo da montanha vão destruir este cronotopo, não vão devorar as crianças, são seres terríveis, muito perigosos, tudo isso, não? Então, ele está muito mais perto do que... no caso do Aztlán, é uma distância temporal, construída, temporal e espacial, que tem que ver com a história mexica, mas no caso de Teotihuacán, fica muito perto de ali, não? Então, isso é muito útil também, porque você pode ir lá fazer o que você precisa fazer para tornar-se em Deus, para fazer as transformações e depois voltar dentro da cidade, não? Que é um pouco a ideia mesma da ideia das pirâmides, não? As pirâmides, os templos em forma piramidal de Mesoamérica, são montanhas feitas pelo homem. E o ponto é que você traz para o centro da cidade, do espaço humano, do espaço cosmopolítico humano, você traz todas as forças das montanhas e você pode manejar elas numa magnitude mais reduzida, mas também mais manejável, não? É uma questão de administração de algum jeito, não? Então, Teotihuacán era muito útil nesse sentido, não? E as fontes falam muito de todas as transformações que aconteciam em Teotihuacán, não? E a questão de Teotl, tem um monte de livros sobre o termo Teotl, que é Deus, que foi traduzido por Deus, e que Deus é uma tradução correta, não? Porque Teotl é um ser muito poderoso, também é um ser autêntico, é um ser velho, é um ser com uma magnitude, é um grande, é grandão também. Pode-se falar de alguma coisa, Teotl é bem grandão. Então, tem todas estas questões de magnitude, de poder. Mas também o que os estudos mais recentes estão questionando é não tanto a existência de uma categoria de seres que podem ser Teotl, que são parecidos a que a gente chama dos deuses, mas muitos estudos enfatizam a contínua transformação e relação entre esses seres Teotl e os seres humanos, não? Como existem muitos caminhos para os Teotl virarem humanos, para os humanos virarem Teotl, para os Teotl assumir formas humanas dentro deste mundo e tudo isso, não? Essa capacidade de transformação do que o Ricardo também falava, não? Essa capacidade e também sempre a relação com Deus também é muito importante. Qualquer relação com Deus significa um grande perigo e um grande esforço. Para mexer com os deuses, você precisa trabalhar muito e você sempre vai estar em risco. Você vai sempre pôr sua própria vida, sua própria identidade em jogo nessa interação com os deuses, não? É por isso que quando os indígenas chamam de deuses aos espanhóis, de Teotl, porque é claro que os mexicas falavam que os espanhóis eram Teotl. Mas agora, o que significa isso? Significa, as novas interpretações vão do lado que seria, são seres com quem você precisa fazer cosmopolítica, não? São seres com quem você precisa fazer oferendas, você precisa fazer um grande esforço para lidar com eles, mas também são seres que você pode comer, se é necessário, porque os deuses são mortais, são destrutíveis, mas não é fácil matar um deus, não? Você precisa saber como, não? Então, é mais uma questão de magnitude, porque também as qualidades dos espanhóis que permitem aos indígenas de chamarem eles deuses tem que ver com o poder de suas armas, são questões de magnitude de sua força, não? Mais do que uma superioridade. Isso é mais uma fantasia dos espanhóis do que uma... Mas essa é outra história também.
Mais alguma pergunta? Bom, então eu gostaria de encerrar a conferência, quer dizer, agradecer o Frederico pela conferência, né, e que volte outras vezes com outros resultados para nos comunicar aí. Obrigado, Frederico, obrigado a todos.